Tá, 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 tá. Tarará. Tudo bem aí, Black? Lindo. Eu achei que a gente precisava de uma musiquinha de entrada, assim, né? Já que é um jornal, Fadel News, achei que merecia uma musiquinha. Esse daí vai ser o nosso jingle do Fadel News. Espero que gostem, porque se não gostarem, não tem muito que eu possa fazer. Esse é o melhor que dá. Essa semana eu senti que foi um pouco assim, refrescos, de leve. Aconteceram algumas coisas boas. Não é até esquisito quando isso acontece? Tipo, teve álbum da Taylor Swift, que ela anunciou e menos de 24 horas depois saiu o álbum. Queria conseguir ser tão produtiva na minha quarentena como Taylor Swift, que tava lá sem nada pra fazer. Eu vou fazer um álbum novo de 16 músicas. Eu não gostei, mas assim, né, paciência. Eu não gosto de musiquinha calminha, que nem foi esse álbum. Então é claro que eu não ia gostar, paciência. Mas de qualquer maneira, é coisa nova, é música nova que tá aí no mundo. Com clipe já até, assim, muito rápido. Eu gosto assim também, porque não dá tempo da gente ficar ansioso. Porque quando anuncia com muita antecedência, você fica assim, ó, trincada esperando. Meu dente tá sujo? Espero que não. Eu acabei de comer e não escovei o dente. Desse jeito, de repente você piscou e tá lá, sabe? Não tem aquela ansiedade de antes, eu gosto assim. Demi Lovato ficou noiva, então a vida das pessoas, ela tá andando. As pessoas, elas estão fazendo coisa. Tem gente ficando noiva na quarentena. Tem gente que tá se divorciando porque ficou junto do marido o tempo inteiro, não aguenta mais olhar na cara. E Demi Lovato tá casando. Funcionou. A quarentena está funcionando pra alguém. Essa semana, Cláudia Ohana entrou nos Trending Topics do Twitter. E o motivo não é um motivo nada legal. Ela entrou nos Trending Topics do Twitter porque ela tinha adotado 2 cachorrinhos, filhotes. E aí, 5 meses depois, o que ela fez? Devolveu. Basicamente, ela tinha postado foto com os filhotinhos, quando eles eram filhotinhos. E aí a ONG da qual ela tinha adotado os cachorros postou dizendo que os cachorros tinham sido devolvidos. Tinham sido adotados com os 2 meses. E aí com 7 meses devolvidos. Porque quem tinha adotado disse que eles não estavam obedecendo. E aí todo mundo linkou a foto dos cachorros com quem tinha adotado os cachorros e sabiam que era a Cláudia Ohana. Gente que adota bicho e devolve, vocês vão me desculpar, tá? Pela sinceridade aqui. Mas tem que se fuder. Black, o que você tá fazendo, hein? Falando em bicho. Eu tô vendo aí, você ia revirar o lixo. Tô de olho, hein? É isso, gente. Cachorro nenhum obedece, assim. É desse jeito. Tem que ficar observando mesmo. É que nem criança. Sabe o que não pode fazer? Tava indo lá revirar o lixo. O que você faz? Você chama atenção e você briga. Você conserta o comportamento. Nenhum bicho vai fazer tudo o que você quer magicamente como um passo de mágica. Mas eles vão ficar aqui deitadinhos do seu ladinho enquanto você grava vídeo. Eu acho um absurdo gente que adota bicho e devolve. Não tem como. Eu acho que, assim, as únicas desculpas boas o suficiente é se de repente você tiver uma doença que você não vai mais poder cuidar do bicho ou alguma coisa assim. E eu acho que nem assim, na verdade, né? Porque o bicho é sua responsabilidade. É que nem ter um filho. Eu considero que é uma responsabilidade exatamente igual. Então você arranja outra pessoa. Você tenha uma outra pessoa que você confia pra cuidar do seu bicho, então, caso aconteça alguma coisa com você. Mas é uma responsabilidade que você assumiu. É um bicho que se apegou a você. Não é uma panela que chegou em casa, não era bem como você queria, e aí você devolve. É um bicho que tem sentimento, que tem apego, só não fala. Por muito pouco, porque se falasse, olha, nem sei mais se eu ia querer. Então, antes de você adotar um animal, entenda que você tá fazendo um comprometimento de anos. Não é uma coisa que você pode simplesmente se livrar quando você enjoar. Se for pra ser assim, então é melhor não adotar. Porque é foda também quando você adota um filhote e aí você devolve ele depois que ele já tá grande, porque você sabe que as chances desse animal ser adotado de novo são muito menores. Então, Cláudia Ohana, sua escrota, fez um excelente desserviço. Muito obrigada. Eu odeio, eu tenho um ódio, mas é um ódio no âmago do meu ser de gente que devolve bicho. Eu acho que nem faz bem esse tanto de ódio. A única pessoa que consegue me deixar com tanta raiva assim, gente que devolve seres que adotaram. E Bolsonaro, né? Bolsonaro apresentando hidroxicloroquina como se fosse o Simba do Rei Leão, e Bolsonaro dando cloroquina pra Emma. Entendi nada, né? São essas 2 pessoas, as pessoas que eu mais odeio na minha vida. E o Ismário, que eu chamo ele de Ismário, tá? Eu não consigo chamar ele de outra coisa, porque o arroba dele é Ismário, e aí eu só consigo chamar ele assim. É Mário Júnior, mas eu não consigo chamar ele de Mário Júnior. É Ismário. O Ismário foi no Pânico. Sim, Pânico ainda existe. Certas coisas não cabe a nós entender, cabe a nós apenas aceitar. Ismário foi no Pânico e ficou circulando na internet um pedaço da entrevista deles com o Pânico, aonde um dos apresentadores falava que se ele
ele pudesse dar um conselho pro Mário, seria pra que ele estudasse. Muita gente falando que o Mário foi humilhado e que ele tava quase chorando na entrevista. Assim, eu assisti a entrevista inteira, porque eu queria ver como que tinha sido toda essa interação. Sendo o Pânico, eu não achei que foi de todo ruim. É claro, eles deram uma zoada com o Mário, mas não era nem uma zoada, assim, muito relacionada a ele, era mais, assim, entre eles estavam mais zoando entre eles do que zoando o Mário, se é que dá pra vocês entenderem isso, sabe? Eles ficavam se zoando, um sacaneando o outro, mas quando eles falavam com o Mário, não tinha um tom de chacota, não tinha um tom de humilhação, não achei que foi, assim, tudo isso que falaram. Apesar de ser um programa cheio de piadinha escrota, cheio de piadinha homofóbica, não achei que a entrevista em si foi um negócio, assim, tão ruim em relação ao Mário. Achei que ele tava bem confortável a entrevista inteira. Eles fizeram algumas perguntas que às vezes o Mário parecia estar meio desconfortável em responder, que era um pouquinho pessoal demais. Fora isso, assim, não teve nada, assim, humilhante em relação a ele, ao Mário. Era só um monte de homem de meia idade que claramente não entendia do rolê, tentando entender, assim, e não muito preparados pra entrevistar o Mário. O que acontece é que no final da entrevista, esse cara que é o Semi, se não me engano o nome dele, ele ficou calado a entrevista inteira e aí um dos apresentadores dá uma puxada e aí, vai falar nada não? Fica quieto. E aí o Sam fala a seguinte pérola, que é que se ele pudesse dar um conselho pro Mário, que ele falaria pro Mário estudar. Dá pra fazer. TikTok, eu não acho graça. Quantos anos você tem? Minha dica pro Mário Júnior é estude, Mário. Preconceituoso. Olha o preconceito da meia-idade com a juventude. Eu entendi o que ele quis dizer, tá? Porque assim, mais cedo na entrevista, o Mário tinha falado que ele tinha estudado, tava fazendo faculdade e que largou a faculdade. Eu entendi da onde tava vindo aquele comentário dele. Achei que foi um comentário realmente que era desnecessário. Eu não achei que ele humilhou o Mário. Eu achei que, assim, a gente tem N motivos pra criticar o Pânico. Eu não gosto do Pânico. Achei que a reação das pessoas quanto ao que aconteceu foi um pouco exagerada. O cara falou que se ele pudesse dar um conselho pra ele, seria pra ele estudar. Nele não tava nem falando exatamente do que o Mário faz na internet. Ele tava falando, assim, mais, tipo assim, um conselho de vida. Um conselho de vida que realmente, hoje em dia, não significa lá muita coisa, que tem muita gente que faz faculdade, né? E muita gente que não fez faculdade, que se dá super bem. Hoje em dia, você ter feito uma faculdade, você ter estudado muito, não significa que necessariamente você vai ter sucesso na vida. E nem que se você não fez uma faculdade, que isso significa que você tá fadado a ser um fracassado. Isso é um pensamento muito antigo de uma pessoa antiga. Não achei que foi uma humilhação. Achei sim que foi constrangedor e desnecessário, porque o menino não tá ali pra receber seus conselhos. Ninguém perguntou um conselho seu. Você tá ali pra entrevistar ele pelo trabalho que ele tá fazendo na internet hoje em dia, não pra dar conselhos pro futuro dele. Então assim, pra que vai falar isso? Humilhado, né, não foi. Não tava nem perto de chorar, como as pessoas falaram. Claramente, inclusive assisti metaforando. Ele estava ali expressando raiva e tava muito ansioso. É claro que se você estivesse numa entrevista ao vivo, num programa de TV, sendo que você não deu muitas entrevistas ao vivo antes, é claro que você ia estar super nervoso e ansioso. E foi um negócio que causou ali uma situação meio escrota, porque eles começaram a discutir entre si, os apresentadores. Assim, foi meio desnecessário o comentário, não achei que foi uma humilhação. Inclusive o Mário, gente, um menino super bonzinho, quietinho lá, tentando falar enquanto os caras interrompiam ele, que eu não sei nem se eu posso tanto culpar, porque retorno é uma merda de ligação ao vivo. Parece que eu tô tentando passar um pano, talvez, mas é que eu gosto de fazer um trabalho de advogado do diabo, tá? E que diabo maior do que o Pânico pra eu defender? Apesar de que eu realmente acho que o Pânico já não deveria existir há muito tempo. Um monte de gente ultrapassada que não faz o trabalho deles direito. Deveriam ter estudado muito melhor como funciona o TikTok, o trabalho do Mário antes de entrevistá-lo, pra ficar fazendo um monte de pergunta meio boba, pra ficar fazendo um monte de pergunta tentando entender o negócio ao vivo, ao invés de perguntar sobre o Mário, sobre como que ele criou isso, de onde veio as ideias, as referências, enfim. Mas também, né, Mário, porra, pra que foi no Pânico, Mário? Pra que você foi no Pânico? Todo mundo sabe. E eu acho assim que quando você é um influenciador, você tem meio que um trabalho de vou fazer uma pesquisa antes, saber meio que onde você tá se metendo e que tipo de programa que você tá apoiando, porque você tá indo num programa, você tá de certa forma apoiando aquele programa. Eu entendo que o Mário começou agora, então ele não tem essa consciência ainda, mas é uma coisa que é importante todo influenciador ter. Sempre que você faz uma colaboração com alguém, que você vai num programa, que você faz alguma coisa desse tipo, você tá atrelando a sua imagem com essas pessoas e você tá apoiando aquilo. E eu acho que o Mário não deve ser o tipo de menino que deve apoiar o Pânico. Mas enfim, a gente vive e a gente aprende. Mas enfim, né? Por que o Pânico ainda existe mesmo?
E a Boca Rosa, que tá sendo processada pela Globo? Imagina só, você tá sendo processado por uma das maiores emissoras do país. A Boca Rosa é foda, né? Essa menina tem uma energia muito caótica. Tudo que ela faz, ela se enrola. Quando você entra no BBB, você assina um contrato de exclusividade com a Globo até 30 de abril, como foi o caso de todo mundo que participou desse BBB desse ano. Aí, o que acontece? Não pode ter nada que saia nesse período, desde que você começa no BBB até 30 de abril. Você não pode aparecer em outras emissoras, em outros programas, nada. Só pode aparecer na Globo. O que aconteceu? Boca Rosa assinou o contrato com a Globo e não avisou que ela tinha gravado um outro reality show, que foi o Soltos em Floripa, da Amazon Prime. E aí que o Soltos em Floripa saiu enquanto ela ainda tava com um contrato de exclusividade com a Globo. Aí a Globo ficou puta e tá processando a Bianca por causa disso. Pô, Bianca, cara... Não sei se ela não sabia quando que ia sair o Soltos em Floripa, ou se ela achou que era na Amazon Prime e não ia dar nada, ou se ela só é uma pessoa que tá com foda-se pra tudo mesmo, porque eu acho que é um pouco disso. Só que no final, assim, a Globo tá processando ela em 500 mil, 500 mil. Isso é o que eles estão pedindo inicialmente, porque eles estão dizendo que ela usou a imagem dela na Globo pra ganhar dinheiro com a marca dela, com os produtos dela, que faz todo sentido. Nossa, desculpa, gente, tem um mosquito gigantesco aqui. Nossa, putz. Enfim. Então eles estão processando ela em 500 mil. É provável que ela não tenha que pagar todos esses 500 mil. Mas é provável que ela tenha que pagar alguma coisa assim, porque deu quebra de contrato e deve ter uma cláusula de multa. Com certeza, o dinheiro que ela ganhou vendendo os produtos dela foi muito mais do que isso. Então, no final das contas, continua saindo no lucro. Cara, que caos, Bianca. Meu Deus do céu. Você não consegue ficar de boa, gata. Não consegue ficar de boa. Nossa, mas é muito caótica, cara. E aí, gente, eu não falei que tinha coisa boa essa semana? Essa semana tem coisa boa de verdade. Tanto a vacina chinesa da CanSino Biologics, quanto a vacina de Oxford, que está sendo testada aqui no Brasil, as duas apresentaram resultado dos testes preliminares que apontam que elas são seguras e que elas induzem, sim, uma resposta imune. Ou seja, de fato, parece que as vacinas estão funcionando. E isso era uma preocupação antes, né? Se seria possível, de fato, imunizar contra o corona ou não. Então, esperança ao fim do túnel, que muito provavelmente vai ser só daqui a um ano, mas de qualquer forma há esperança no fim do túnel. Falando em vacina, vocês viram que os Estados Unidos comprou todas as vacinas que podem ser produzidas em 2020 de duas empresas, a Pfizer, será que esse P é mudo? Será que é só Pfizer que fala? Ou será que é Pfizer? Eu nunca sei pronunciar as coisas aqui. E da BioNTech, todas as vacinas que podem ser produzidas em 2020 compraram por 10 bilhões de dólares. E vale lembrar que essas duas empresas, elas já estão produzindo as vacinas em massa, sendo que elas nem sabem ainda se a vacina é de boa, se a vacina vai dar certo ou não, mas já estão produzindo em massa por via das dúvidas. Num primeiro momento, assim, eu fiquei nervosa, porque eu falei, meu Deus do céu, os Estados Unidos vai comprar todas as vacinas, todos os outros países vão comprar todas as vacinas, antes da gente comprar as vacinas, porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada, vai comprar vacina como? Meu Deus, a gente não vai ter vacina nunca. Começou a me dar uns negócios, mas aí eu fui pesquisar, porque me deu uma leve crise de ansiedade, assim, de leve. E a vacina de Oxford, ela tá sendo produzida aqui, e quando ela ficar pronta, é uma das vacinas mais adiantadas que a gente tem até agora, ela vai vir, sim, aqui pro Brasil, porque a gente tá ajudando a testar a vacina, então a gente vai receber essa vacina. Então eu fiquei um pouco mais calma. Vai ficar tudo bem. Talvez eu esteja dizendo isso mais pra mim do que pra vocês, mas vai ficar tudo bem. E falando em vacina, Estados Unidos, tá rolando uma tensão entre China e Estados Unidos já tem um tempo. Na verdade, desde o início do governo Trump, porque o Trump não vai muito com a cara dos chineses. Aí o que acontece? Rolou umas imagens, bem esquisitas inclusive, do consulado chinês em Houston, queimando uns bagulho lá no telhado, parecendo que tava queimando uns documentos, umas coisas assim, uns outros negócios no container, queimando uns bagulho. E aí saiu uma notícia que os Estados Unidos mandou fechar o consulado da China em Houston. Fechar, falou, não quero mais vocês aqui. Eles falaram que eles estavam fazendo aquilo para proteger a propriedade intelectual e privacidade dos seus cidadãos americanos. Eles falaram só isso e não deram muitos detalhes. O que muita gente acabou linkando com uma notícia que tinha saído também essa semana, de que hackers chineses teriam tentado roubar informações de vacinas contra a Covid nos Estados Unidos. O governo americano não falou que era isso especificamente. Black, sai daí! Black, eu sei o que você tá fazendo. Sem nem olhar, tá vendo?
O governo dos Estados Unidos não falou que era especificamente por causa disso, mas é isso que se cogita, já que foi logo depois que rolou esse negócio dos hackers. E aí, o que foi que os chineses fizeram? Os chineses mandaram fechar o consulado americano em Chengdu? Esse G é mudo? Chengdu? Eu não sei falar chinês. Algumas pessoas estão até comparando a tensão que está se tornando China e Estados Unidos com a Guerra Fria, na época que existia essa tensão, que não tinha uma guerra, mas tinha uma tensão, uma coisa assim. Um climão, assim, uma torta de climão que dá pra cortar no ar, assim, com os Estados Unidos e a Rússia. Inclusive, os Estados Unidos falou até que antes eles consideravam como Hong Kong, que é uma cidade chinesa, como uma parte, assim, fora da China, como uma cidade independente. Agora, nem isso mais eles consideram. Não tá fácil essas tensões, mas, sinceramente, assim, eu acho que, assim, aí, o meu limite é a guerra. Se não for causar uma guerra, eu quero que se exploda. Como que vocês vão fazer essa vacina? Sim, só não pode causar uma guerra. Agora, se for ter hacker, se for fechar consulado, não tendo guerra, foda-se. Foda-se, só quero uma vacina. Custa o que custar. Mas se for ter guerra, daí não é bem custa o que custar, não. Esse é o limite. E se você tá acompanhando os Fadel News, você já sabia que o Kanye West é bipolar. Mas a gente falou muito sobre isso essa semana, porque ele começou a soltar uns tweets meio estranhos, dizendo que a Kim Kardashian e a mãe dela queriam prender ele no maior estilo Corra, que é aquele filme onde uma família branca tenta aprisionar um cara negro e colocar... É um rolê meio complicado e eu não vou dar spoiler. Mas o cara negro se fode nesse filme. E aí ele compara a Kim Kardashian e a Kris Jenner com a família do filme Corra, falando umas coisas super esquisitas no Twitter. Falando que estavam tentando internar ele, todo um rolê. E aí no dia seguinte a Kim Kardashian foi pro Instagram e aí ela fez um post bem longo falando sobre como que a família tá lidando com a bipolaridade do Kanye. Quando você tá lidando com uma pessoa que tem um transtorno bipolar adulta, tem muito pouco que você pode fazer, porque aquelas pessoas escolhem receber o tratamento ou não. E que muitas pessoas podem acabar julgando muito porque elas não têm o conhecimento de como que é lidar com uma pessoa bipolar e ter bipolaridade. Ela disse que ela nunca tinha falado sobre isso antes porque ela queria respeitar a privacidade do Kanye, mas que as coisas tinham escalado, então que ela precisava se pronunciar. Eu já tinha comentado aqui uns vídeos atrás, quando o Kanye se candidatou à presidência, disse que ia se candidatar à presidência, que o TMZ já tinha dito que ele tinha transtorno bipolar. Na verdade, o Kanye sempre falou muito abertamente sobre isso. E que o TMZ tinha dito que ele estava sofrendo uma crise bipolar naquele momento. E era uma crise muito, muito forte. E agora isso tá cada vez mais claro. E eu vou falar algumas coisas que eu já falei no outro vídeo, mas que é bom repetir, pra gente ter bem guardadinho na nossa cabeça. É muito importante que se você tem algum transtorno ou alguma doença mental, você procure tratamento. Remédios não estão aí pra acabar com a sua criatividade, pra fazer com que você vire um vegetal. Às vezes dá um trabalho você descobrir o que funciona pra você, o que não funciona. Mas olha só como que uma pessoa que resolve que ela tem um transtorno bipolar e que ela não vai procurar um tratamento pra isso, pode acabar machucando as pessoas que amam ela em volta dela. Eu acho que é uma puta de serviço falar que se você tem transtorno bipolar e você tomar remédio, você vai ficar menos criativo, como ele já tinha dito algumas vezes, que ele achava que se ele tomasse remédio, ele não ia conseguir fazer as músicas que ele faz, ele não ia conseguir ser genial do jeito que ele faz. Porque tem vários outros jeitos de você ser uma pessoa mais criativa que não são legais. Tem gente que usa droga pra isso. Realmente, você vai ficar mais criativo, mas e aí? A custo de quê? Então você vai deixar que o seu transtorno tome conta de você a ponto de machucar as pessoas à sua volta porque você acha que você vai ficar menos criativo? Eu acho que o ser humano é, assim, um ser completamente adaptável. A gente consegue perfeitamente se adaptar a uma nova realidade. Eu acho que a gente tinha que tirar esse estigma de que remédio vai afetar a sua personalidade, porque isso acaba afastando muitas pessoas de procurarem ajuda e às vezes pararem com um sofrimento. Elas não precisavam estar passando por aquilo se elas só procurassem por ajuda. Não tenha medo de ir tomar remédio, de falar sobre isso, de trocar de remédio se estiver te fazendo mal, de trocar quantas vezes precisar, de falar sobre isso abertamente, porque tem muita gente que passa sobre isso. E há muito tempo atrás, realmente todo mundo sofria calado, porque você era visto como maluco, mas hoje em dia não é mais assim. Então tá tudo bem você precisar de ajuda. Na verdade, eu acho que precisa você ser uma pessoa muito mais forte e corajosa pra você ir lá e fazer alguma coisa sobre isso do que você só deixar pra lá. Às vezes eu acho que eu falo muito bonito, dessa vez eu achei que falei muito bonito. Obrigada, parabéns pra mim, Gabriela, um tapinha na minha própria cabeça. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e ver um lindo unicórnio bem informado e... Como que acaba o vídeo mesmo? Sei lá, já pedi tudo, né? Ah, então tá bom, é isso mesmo, beijo, tchau!